Boa noite. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live que eu prometi fazer desde domingo. Olá, Luísa. Boa noite. Olá, Ana. Pessoal, vamos entrando. E o Instagram está avisando aqui as pessoas, né, que a gente está online. Eu preparei aqui, então, um material, um brainstorm, né, que é assim que minha cabeça funciona normalmente, quando eu vou absorvendo conteúdo daqui e dali. E aí, eu resolvi passar para o papel e compartilhar com vocês, tá? E foi uma semana muito intensa, aconteceu muita coisa. E, e aí, eu resolvi, inclusive, dar um bônus para quem ficar na live até o final, tá bom? Vou estar vendo aqui, né? Quem está também assistindo, a gente consegue acompanhar. Oi, Helena, minha querida fada. Oi, Paulinha. Muito boa noite para vocês. Vamos entrando. Então, gente, agradeço a presença de todos. Né? Meu nome é Juliana De Carli. Algumas de vocês já me conhecem, algumas já são minhas alunas, algumas são futuras alunas. Fico feliz de ver vocês aqui comigo. Então, assim, eu quero já adiantar aqui, como eu disse, foi um brainstorm de diferentes fontes, tá? E conexões. Então, pode ser que uma pessoa vá absorver mais uma parte, pode ser que uma outra pessoa vá absorver melhor uma outra parte, tá? Então, fica comigo aqui até o final para você receber também aí esse bônus, tá bom? Oi, Rô, minha querida. Então, gente, olá, Ju. Pessoal, é o seguinte, no domingo eu estava assim descansando e lendo alguns posts. Foi quando eu postei sobre aquela imagem, né, de Jesus e Buda, tá? Eu acho muito interessante quando eu vejo a imagem de Jesus e Buda. Eu tenho uma outra que eu gosto muito, que eu tenho guardada. Eu acho que eu ainda não postei aqui. E aí sempre me chama muita atenção, né? E eu fui, então, ler aquele post, compartilhei com as pessoas, indico a leitura, mas a gente sabe como é que é, né? Não é todo mundo que para ali para tirar aquele momento. E o post falava muito sobre a missão, né? Sobre as pessoas, muita gente que acha assim, não, porque eu tenho uma missão de mudar o mundo, né? Eu tenho a missão. E eu mesma já senti muito isso, não, minha missão, minha missão. Eu tenho uma amiga que a gente demorou 5 meses para se conhecer, imagina. Que ela, o marido e o filho saíam com o Cleito e com o Lorenzo, e eu estava sempre viajando, trabalhando. E eu não, porque eu estou na missão, né? Demorei 5 meses para conhecê-los. Então, assim, e não tá errado isso, né? A gente querer fazer o bem para o próximo, a gente se preenche também quando a gente faz o bem para as outras pessoas. A questão é que antes de você querer ajudar o outro, você tem que ajudar você mesma. O que você partilha com o outro é a experiência que tem que partir do seu interior, que você praticou consigo próprio, né? Teve os seus resultados e aí você partilha. Hoje em dia está cada vez mais desafiante esse ponto pelo fato que as pessoas estão, né? Até essa coisa da inteligência artificial, né? Então você não sabe se é a pessoa que está fazendo. Olá, Patrícia, boa noite, bem-vinda. Você não sabe se é a pessoa que está fazendo, se é o IA que está fazendo, se a pessoa sabe mesmo, se a pessoa não sabe, né? Então, é importante a gente estar consciente, né, de que isso está acontecendo, tá? E mais importante é você fazer com aquela informação que chegou para você, você refletir sobre você mesmo, tá? Então, antes da gente, e eu vejo muito isso, eu recebo muito essa informação.
quando eu envio uma ficha de dados para a pessoa completar, para poder calcular os mapas, que eu entrego 3 mapas, né, no atendimento. E por isso que eu sou numeróloga, a gente trabalha na numerologia com nome e data de nascimento, mas como eu vejo outros mapas, eu preciso também do dia, do horário de nascimento. E aí tá lá. Então, qual que é o seu objetivo? Muita gente se sente perdido na vida, não sabe para que está existindo, não sabe qual é o objetivo de vida, ou não tem metas, não tem propósito, ou qual que é a minha missão de vida? Essa pergunta aparece muito, tá? Gente, fica aí que eu vou trazer aí uma série de informações, tá? De conexões, ok? Oi, Ana Lúcia. Oi, Eunice, boa noite. Então, isso é uma coisa, assim, muito presente, tá? Eu que estou do lado de cá, como terapeuta, como numeróloga cabalista, né, que já fiz mais de 700 leituras, mapa astral, gente, eu já vi mais de 2.000 mapas astrais, então, assim, é uma informação muito recorrente. E por isso que eu digo, a gente tem que olhar para a gente mesmo, tá? Não adianta nada você querer estar se doando e você achar que você é uma excelente pessoa para o outro e você não ter humildade em um momento que você erra e pedir umas desculpas, por exemplo. Tá? Se a pessoa não sabe pedir desculpas, é porque ela não sabe olhar para ela mesma e reconhecer o próprio erro. Tá? E a pessoa pode se achar excelente, mas se ela não tiver humildade, a humildade, gente, eu explico isso no meu curso de Ho'oponopono, ela tá equivalente ao chakra laríngeo. Quando a Kundalini sobe, é um tipo de qualidade desse chakra para chegar à iluminação. A humildade, ela faz muito parte da nossa evolução espiritual, tá? Ela é praticamente o funil, tá? É um ponto, assim, primordial, né? Então, vou seguir, tá? Depois eu vou amarrar as histórias, vocês vão entender, principalmente quem ficar aí. Aí depois eu postei naquele dia, né, sobre o Jacob Petri, eu gosto muito dele, e ele falando sobre Jesus Cristo, né, e que, assim, será que este culto, né, para Jesus e pela religião, ou há algumas religiões, né, será que isso aí não está se tornando idolatria ou fanatismo? Será que isso aí está cumprindo a promessa de Jesus? As pessoas que estão, então, tão assim, fanáticas, às vezes, será que elas estão, então, seguindo os ensinamentos mesmo? Né? Eu mesmo, por exemplo, esse ano eu tenho feito a leitura da Bíblia diariamente, ou quase todos os dias, tá? Às vezes pode pular um dia ou outro, meus dias são bem corridos, mas é praticamente diariamente. E aí, eu estava partilhando, quando eu estava lendo Mateus, eu estava partilhando aqui nos stories. Sempre pegava ali uma frasezinha que tinha me marcado e partilhava, tá? E chegou uma pessoa para mim, essa pessoa começou a me escrever muito, e a reclamar que eu estava fazendo aquilo. Eu falei, mas então, minha senhora, mas por que você está na minha página, então? Sabe? Você está te incomodando. Não, é que você não pode, porque, né, eu tô assim, tô com a Bíblia de um lado, o tarô do outro, porque não pode. E tá na Bíblia que eu encontrei essa semana, inclusive, uma passagem que diz que, por exemplo, a religião, quer ver, tá aqui, ó, que a religião, olha só, que eles interpretam as leis de acordo com seus próprios interesses, exercem, assim, controle ideológico sobre o povo, impedindo-o de ver as possibilidades de transformação, tá? Hoje mesmo eu usei o tarô, em 10 minutos, para uma pessoa para tomar uma decisão. Gente, ficou tão claro um problema, uma situação que está travando a vida da pessoa, para ela tomar uma decisão. Eu tenho um jogo de decisão, ele é fantástico, tanto que eu coloquei nos stories hoje, né? Para eu fazer atendimentos rápidos. Você tem que tomar uma decisão. Qual é o jogo? Manda para mim, aí eu tenho que encontrar o tempo, né? Eu já recebi aqui pedido. Aí, assim que eu tiver um tempo, eu vou jogar e vou gravar para a pessoa, tá? Então, gente, porque tudo isso traz clareza, né? E porque se traz clareza, orientação, se diminui a nossa ansiedade, por que que a gente não pode usar, né? E, e aí, ó, deixa eu ver aqui, página 1257. Vou olhar aqui na Bíblia, uma passagem, que eu tô com a minha colinha, tá, gente? Porque eu não tive tempo de passar para um documento mais organizado.
Aí aqui, ó, no 6:11, onde é que tá? Aqui, ó. Jesus mostra que a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Por isso, os que preferem ficar com o velho sistema se reúnem para planejar a morte de Jesus. Ele está destruindo as ideias de religião e sociedade que eles tinham, ok? Então, só para o pessoal também abrir a mente aí, né, que a gente pode usar essas ferramentas espirituais a nosso favor, ok? Então, aqui, então, Jesus destruiu a ideia de religião e sociedade que as pessoas tinham, e ele foi perseguido. Ah, e era isso que o Jacó falou. Ele contou uma história que era uma metáfora, porque destruíram Jesus, né? E depois, nossa, as pessoas começaram a se revoltar muito, então vamos começar a cultuar, né? Fazer uma estátua, uma casa para essa pessoa, para cultuar, para eles ficarem mais calmos. E aí eles começaram, porque, então se Jesus então tem esse poder sobre as pessoas, então vamos fazer e criar uma ideologia em cima disso. E as pessoas fazem isso até hoje, tá? Até hoje existe muita manipulação de informação para controle, né? E aí, gente, então não é por falta de religião e culto, né, que o mundo vai que está sofrendo, não é por falta disso. Né, porque a pessoa não tem uma religião ou não vai à missa, tá errado. É por falta de amor, é por falta de aceitação, é por falta de presença, é por falta de empatia, de compaixão, é por excesso de ambição. Isso é outra parte que até, olha, que eu estava lendo esses dias também, li hoje, sobre a questão da ambição, né? Que é preciso tomar muito cuidado, tá? Pronto, agora eu não vou encontrar assim tão fácil, mas então vamos aqui, que a parte da ambição eu não coloquei. 1266. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui alguma coisa. 1266 aqui. Ok. E aí, olha, tem uma parte que em Lucas, capítulo 10, tá? Que fala assim: Mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Entendendo que a vida é espiritual, né? Então, Jesus diz: o que é que está escrito na lei? Como você lê? E ele então respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Então, a gente tem aí o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, os 10 mandamentos. Ok? Depois é respeitar pai e mãe, né? Então, gente, faça isso e viverá. Ou seja, se você vive conectado com Deus, a sua vida ela vai ser mais leve. Então, inclusive, eu tenho postado aqui uma frase que fala conexão divina modo on. Por quê? Porque essa conexão é a gente que estabelece através das nossas ações diárias. Pode ser que um dia a gente se conecte, outro dia não. Mas no outro dia é importante você voltar e conectar, para você manter a conexão divina, a conexão com Deus. Vocês sabem qual que é o verdadeiro medo? Né? Os cabalistas, eles falam que existe um verdadeiro medo, que é o medo da desconexão com Deus. Porque se você desconecta com Deus, aí você não está protegido e as coisas podem começar a acontecer. Os problemas são mais desafiantes. Né? No Ho'oponopono, a gente traz o problema, a gente transmuta ele com a força de Deus. A gente trabalha o perdão também, que é um princípio bíblico. E a gente se responsabiliza pelas questões. Isso tem tudo a ver com o momento astrológico, tá, pessoal? Eu vou trazer a questão da astrologia hoje também, então fica aí para vocês entenderem, tá? Então, buscar essa conexão com Deus diária, né? A leitura da Bíblia é fundamental para você entender quem foi Jesus e a força dele, porque é uma história real, né, gente? Incrível, uma história incrível. E para fortalecer esse amor por Jesus, fortalecer o amor por Deus, a vida começa aí a fazer um pouco mais, você começa a viver com mais luz presente na sua vida. Tá? Tudo já vai melhorar, você vai sentir a vida mais leve só por esse motivo. Okay? Se você tem alguma necessidade emocional,
ou se você está com algum desafio na sua vida, traz Deus para essa situação. Tá? As coisas mudam, ok? E aí, gente, depois, né, sobre essa questão de amar ao Senhor, a si e ao próximo, isso é um princípio, inclusive, que eu tenho passado muito para o meu filho, tá? Tenho passado muito para ele, explicado para ele a questão da conexão com Deus em primeiro lugar, mostrar essa importância para ele. E a segunda coisa que eu tenho frisado bastante, porque a criança, ela não vai entender, muitas vezes, da mesma maneira que você está explicando. Não basta falar uma vez, porque imagina, quantas coisas que a gente tem que repetir diariamente, por exemplo, para escovar os dentes. Agora ele já está escovando sozinho, mas ele tem 11 anos. Mas ele demorou 10 anos e meio, né? Eu tive que falar muitos dias seguidos. Até hoje eu não lembro, escovou, né? Enfim, a criança, ela aprende por repetição. E aí, esses princípios também devem ser repetidos para as crianças, né? A gente fortalecer orar com a criança, passar isso para ela. E outra coisa que eu passo para ele também, eu tenho um mapa do meu filho, então eu sei que eu preciso conversar, assim, coisas que eu preciso fortalecer, que podem ser fracos no mapa dele, então eu já procuro colocar essa semente positiva desde agora. É a questão dele enxergar as necessidades dele, porque ele é muito empático, ele tem muita compaixão pelas pessoas, e aí ele ajuda o outro, ele muitas vezes esquece dele, tá? Então isso, e até comigo, muito comigo, por eu ser muito ocupada, por eu trabalhar muito, por eu ficar sobrecarregada muitas vezes, mesmo que eu procure fazer tudo com calma, gente. Aí às vezes parece que eu tô enrolando, mas não é porque eu tô fazendo com calma. E eu tô me dando um tempo, enrolando, isso é eu mesma me julgando, né? Se eu me dou um descanso. Porque se eu for descansar é para ir na academia, para fazer esporte, não é para ficar parado assim, não consigo ficar muito tempo, não. Vendo televisão, assim, tem que ser uma coisa muito boa assim, tem que ter muito porquê, senão eu acho que tem que estudar é mais interessante, eu gosto de estudar, então eu vou estar estudando. Mas passar para ele as necessidades dele. Inclusive, eu falo, olha, se você sentir, então, se você está sentindo muito a minha falta, me fala. Eu faço um break de 10 minutos, ou o tempo que ele precisar, e volto, né, para o trabalho. Porque eu sempre fiz break, desde que ele é pequeno, para estar com ele. Mas às vezes ele precisa de mais. E eu quero que ele enxergue, que ele fale as necessidades dele. Então, eu estou falando isso para você, por quê? Porque para muita gente, enxergar as próprias necessidades também é muito importante. Às vezes a pessoa não percebe qual é a necessidade que ela tem, tá? Isso aí é de quando a pessoa é pequena, que ela já acostumou com um padrão, às vezes de se doar demais, né? Até pelo fato, por exemplo, ele tá ficando assim, porque, minha mãe é muito ocupada, então eu tenho que ajudar e eu tenho que não incomodar, né? Então, não, a sua necessidade deve ser vista, tá? E isso faz parte da evolução, tá, gente? Faz parte também dessa missão. Porque, primeira missão, então, é estar em conexão com Deus. A segunda missão é você amar o próximo como a si mesmo, tá? Só que antes de você ajudar o próximo, você tem que ter conhecimento sobre você, ok? E procurar se conhecer. A gente passa a vida se descobrindo, né? Aí, aqui, tem uma parte até que eu coloquei aqui, anteontem eu fiz uma live sobre a pós-graduação, né, que eu passei. Então, deixa eu ver aqui, página 1260, capítulo 7. Engraçado que não tá aqui. Jesus lhe disse, você julgou certo. Qual deles o amará mais? É uma história que ele conta sobre pessoas que estão em dívida, né? Tinham dois devedores. Um devia 500 moedas de prata e o outro lhe devia 50. Como não tivessem como que pagar, o homem perdoou os dois, o de 500 e o de 50. Qual deles o amará mais? Acho que é aquele quem ele perdoou mais. E Jesus lhe disse, você julgou certo. Tá? Então, parte dentro de um outro contexto. Então, por exemplo, se o pecado é maior, dois pecados foram perdoados, mas um pecado é maior, esse que estava com maior peso, com maior culpa, né, sentindo mais desconforto, ele vai ter um alívio muito maior. Até nessa outra live que eu fiz, por exemplo, eu
contando da pós-graduação, gente, depois de 12 anos, eu chorei, né? Eu acho que nenhum colega meu de classe, a gente devia estar ali pelo menos 40 pessoas, no mínimo, ninguém deve ter chorado. Alguns não entregaram, não sei, alguns, a maior parte entregou, né? E passou aquela fase. Para mim foi muita emoção, porque eu tive todo um contexto, né? Então fica mais intenso. Né? É aquilo que vem com dificuldade que você conquista, você dá mais valor, tá? Então, procurem sempre entrar em contato consigo. A gente vê vários memes, né, sobre evolução espiritual, despertar, né? Como que eu acho que é? Outro dia eu vi lá o Leonardo DiCaprio criança com um ursinho. E como de fato daí era o Leonardo DiCaprio num filme com um monstro, assim, lutando, né? Porque você tem que olhar para as suas sombras. Você tem que ter humildade com você mesmo. Você não precisa gritar para todos, mas, assim, gritar para todos que eu falo contar para todos, então, a sua sombra. Né? Você pode até compartilhar depois que você resolveu ela. Mas se não, você guarda para você. Você trabalha com ela em você, certo? Olha só, está previsto sim. Olha que interessante. Mandaram aqui uma pergunta sobre se eu tenho previsão de dar curso de numerologia esse ano. Tenho previsão sim, tá? Eu e minha equipe, inclusive hoje a gente falou sobre isso, é que é muita coisa para organizar e a gente está vendo como é que a gente vai fazer isso, tá? Mas vamos sim. O curso está pronto, tá, pessoal? É só eu organizar as datas, porque eu quero acompanhar vocês mais de perto em relação a isso. Inclusive, quem já fez o curso de numerologia vai poder participar com um custo bem menor, vai pagar só a mentoria, tá? Agora, quem está fazendo pela primeira vez vai ter curso e mentoria, ok? Porque eu sinto que é importante eu acompanhar. Né? Eu aprendi muita coisa, gente, com os atendimentos, tá? Muda muito. Tem muita coisa que eu ensino que eu aprendi na prática. E as minhas professoras, elas praticamente, meus professores de numerologia, não atendem, ok? Já atenderam, mas eles não atendem. Então, eu aprendi mesmo na prática. E aí, pessoal, então, tem essa questão da Bíblia, né? E agora eu quero entrar no contexto astrológico, tá? Parei com essa parte, finalizei, fechei essa parte, vamos entrar agora no contexto astrológico. Quando a gente fala sobre missão, então o que eu falei para vocês? Em primeiro lugar, a gente manter essa conexão com Deus, tá? A sua vida já vai ser diferente. Em segundo lugar, você trabalhar o autoconhecimento, certo? Trabalhar a sua evolução espiritual. Porque a primeira missão que a gente tem é evoluir a nós próprios. Porque você tem que sair melhor do que você entrou. Ué, mas eu entrei bebê e saí velhinho, né? Não, mas a questão é o espírito. Porque você mata um corpo, mas você não mata o pensamento. A consciência, ela tem vida, tá? E é uma energia inteligente. Olha a energia de Deus, gente. Se a gente perde a vida, o corpo morre. Se a consciência separa do corpo, morre. Aí o corpo volta para sua fonte, a consciência volta para sua fonte. Essa consciência, ela é inteligente. Ok? E seria um desperdício perder tudo o que a gente constrói de inteligência em vida, o que a gente evolui. E aí, cada pessoa tem um trajeto, tá? Tem um trajeto de encarnações, né? Chama samsara, são ciclos de encarnações, ok? E a gente, no caso, a gente tem um certo livre-arbítrio, ok? A gente vai fazer o nosso processo e muitas coisas se repetem na outra vida. Eu achava antigamente que a gente continuava da onde a gente parou. Não, a gente repete muito padrão, a gente carrega muito padrão ancestral. Isso eu falo para vocês pelo processo que eu passo, pelos estudos que eu faço, pelas coisas que eu descubro na minha família. Tá? Às vezes você tem uma falta de empatia com algum ponto da sua mãe ou do seu pai, por exemplo, mas eles trazem isso por conta dos avós, por conta dos pais deles, e assim vai, assim por diante. Então, a aceitação, ela é um grande passo também na vida, viu? Porque se você aceita, você liberta, você consegue perdoar. Isso é do Ho'oponopono, tá? Você não fica ali sofrendo com aquilo, tá? A aceitação, ela te permite libertar e continuar, senão você fica preso, tá? E estagnado em algum lugar. Então, vamos trazer isso tudo para o contexto astrológico. Qual o ponto que está mudando depois de uns 160 anos, ok? Netuno,
neste domingo, entrou no signo de Áries, o signo de Carneiro, aqui em Portugal. Então, Netuno, ele fala, gente, de espiritualidade, tá? Ele é o planeta que fala do Ho Oponopono, por exemplo, que rege o Ho Oponopono, que rege a compaixão, ok? Então, assim, perguntei no chat GPT, o que você me fala sobre Netuno? Isso que, assim, eu tenho muitas anotações e tal, mas coloquei lá. Espiritualidade, intuição, conexão com o divino, mediunidade, percepções sutis além do mundo físico. Então, isso é o principal, tá, pessoal? Porque é a melhor parte, tá? Tem também a empatia, sensibilidade, compaixão, sacrifícios, desejo de ajudar os outros, vulnerabilidade emocional. Então, tem tudo a ver com aquele post que eu falei para vocês, que foi no domingo, foi justamente no dia que Netuno entrou em Áries. E aí eu comecei a conectar tudo, tá? Netuno também fala de música, de cinema, de misticismo, de sonhos, fala por exemplo, fala de medicina, fala de a pandemia, por exemplo, um vírus também, porque ele fala de população, tá? De coisa que se propaga, né? Que transcende. Né? O Netuno, ele rege peixes, é o amor universal, ele transcende. Então, ele se espalha, o amor espalha a música, né? As ondas, é uma coisa mais assim. Então, ele também traz ilusão, ele traz engano, confusão, escapismo, vícios, ok? Auto-engano, falta de clareza também pode acontecer. Por isso que as decisões de cada um também vão influenciar aí. Ele traz sonhos, imaginação, criatividade, fantasia, arte e como a gente lida com o inconsciente, ok? E ele entrou em Áries. Então, Netuno é água, tá? E Áries é fogo. Então, é o planeta Netuno que rege o signo de Peixes, no signo de Áries, que é regido por Marte, tá? Então, as pessoas do signo de Áries, ou ascendente Áries, vão ter, sim, esse ano, inclusive, agora o último eclipse que aconteceu, dependendo ainda do grau que tá no seu mapa, podem ser mais influenciados por esses eclipses, tá? Então, vamos lá, signo de Áries. Intensidade, dinamismo, pioneiro, não tem medo dos desafios. Olha aí o que o chat GPT está falando, né? Impulsividade, energia, entusiasmo, independência, sinceridade, espontaneidade, competitividade, paixão e intensidade. Espiritualidade corajosa, né? Não, isso aqui... tá, isso aqui já é na outra parte, porque daí o que aconteceu? Aí eu coloquei assim, qual foi a última vez, então, que Netuno entrou em Áries? Foi em 1861 até 1875. Ele fica em 14 anos num signo em média, tá? O que aconteceu? Houve uma renovação espiritual, porque Áries é o início. Então, é o início também da espiritualidade. As pessoas vão ter muita chance de se espiritualizar agora, tá? Mudanças sociais também impulsivas, né? Porque Netuno é de popularidade, tá? Só que nem tudo necessariamente vai ser pacífico, tá, pessoal? Porque olha só, então grandes revoluções e guerras houveram. A Guerra Civil Americana, que foi o maior conflito nos Estados Unidos para unificar o norte e o sul dos Estados Unidos e acabar com a escravidão, ok? Unificar os Estados Unidos e acabar com a escravidão. Então, ou seja, para um bem maior, houve um conflito, certo? Tá? Então, para a questão da sociedade ali evoluir, ela passou por um conflito por Marte, né? Por Áries. E aí, olha, também houveram avanços tecnológicos e científicos, apesar de que eu acho que aí teria que ver Urano naquela altura também, né? Como Urano agora vai sair de Touro e entrar em Gêmeos. Ao sair de Peixes para Áries, é trazer os sonhos para a ação. Excelente, excelente, isso mesmo. Aí, olha só, desenvolveram naquela altura telégrafo submarino, que conectou os continentes. Foi assim que os continentes começaram, né? Com mais velocidade. O início da Revolução Industrial, medicina e higiene começam a evoluir. Né? Essencial para a saúde. Porque Netuno está regendo medicina, tá? Higiene é limpeza, é água. Então, olha só, crescimento espiritual. Allan Kardec
Foi nessa época, gente. O kardecismo é praticamente uma ciência do espiritismo. Tem coisa que só o kardecismo vai responder, né? Vários centros espíritas de mesa branca, são vários centros kardecistas. O pessoal da apometria, eles falam, não, a gente não é religião, é uma técnica. Mas eles se baseiam no quê? No kardecismo, nos livros de Allan Kardec, tá? Nessa altura também, ó, espalhou o socialismo, o anarquismo, lutas por liberdade, tá? Uma nova espiritualidade, ok? Então, por exemplo, pode trazer sonhos para ação, espiritualidade. Então, muita gente que vai começar a se espiritualizar. Depois da pandemia, olha, a pandemia foi Netuno, né? O vírus. Teve gente que se espiritualizou, despertou ali. Falou assim, olha, eu comecei a praticar yoga porque senão eu ia pirar na pandemia, tá? E aí, olha só, então, espiritualidade corajosa, desafiar dogmas, criar novas crenças, uma inovação, né, nas ideias pioneiras, impulsividade nos sonhos, sonhos em ação, né, concretizar essas coisas, lutar por causas que acreditam também, transformar o mundo e inspirar mudanças, escapismo agressivo, vícios, atitudes imprudentes, tomar cuidado com essa parte, ajudar o próximo, tá? Uma empatia mais ativa. Então, tudo isso aqui foi a parte do chat GPT, tá, gente? E aí, pessoal, então é importante cada um ocupar o seu lugar, fazer o seu próprio trabalho, né? Acender esse fogo de Áries, que Áries é o guerreiro. Então, esse guerreiro dentro de você encarar a sua parte nisso, tá? E as pessoas que não encararem, elas podem pagar um preço, ok? Por não agir, tá? Então, muitas pessoas serão empurradas para esse campo de batalha da vida, né? Porque se a pessoa não está conectada, por isso que eu falo, se você está conectado com Deus, que é a primeira coisa, você consegue fazer o seu processo espiritual de uma forma mais tranquila. Até porque você tem mais fé. E quando você tem fé em Jesus, fé em Deus, as coisas acontecem, você não pega aquilo para você, você não vai sofrer com tudo. Quem me acompanha aqui viu que eu torci o pé na semana passada. E, gente, imagina, aqui em Portugal, os prédios, tá? Só tem elevador, antigamente só era obrigatório a partir do quarto andar. Aí o meu tem resto de chão e 3 andares, sem elevador. Eu moro na cobertura. Eu tenho que subir 3 andares e meio, tá? Com compras, com água, certo? E eu tenho um filho. E aí eu torci o pé e meu tornozelo ele é super forte, que eu já tinha torcido, eu não tinha sentido nada, então ele já estava mais fraco. Aí eu, pronto, torci ele dentro do crocs, né? De um sapato muito grande, eu virei o pé dentro do sapato. E no dia seguinte que eu acordei, eu não conseguia andar, tá? Eu não conseguia pôr o pé no chão, nem pôr o pé no chão. Eu não conseguia sair de um cômodo para o outro. Naquele momento, assim, aí meu filho foi para a escola, assim, todo preocupado, porque ele viu como é que eu, né, tive que me virar ali para conseguir me movimentar. Aí eu sentei na cozinha, ele saiu e eu fiquei ali sentada mais de uma hora, depois de uma hora também na sala. Eu tinha reunião, tá? Então, por exemplo, se a reunião era às 10h30, das 8h30 às 9h30, 9h30, 10h30, tipo, eu ficava uma hora em cada. E eu lembro de eu estar na cozinha e eu resolvi assim, eu entrei em meditação. Falei, nossa Deus, o que é que você quer dizer com isso para mim, né? Porque eu moro aqui, eu, meu filho, e o pai tá longe para ajudar. E aí, como é que no quarto andar, como é que eu vou fazer? Eu não sabia o que ia ser de mim no dia seguinte. Então, eu simplesmente entreguei. Eu entreguei. Gente, no dia seguinte eu estava andando, tá? Parece que assim, houve uma cura mais acelerada. Eu ainda sinto dor, eu ainda estou em tratamento. Mas outras pessoas ficam de muleta, demoram muito mais para conseguir pôr o pé no chão, e o meu foi mais rápido, eu percebi, tá? Então, gente, deixa eu ver aqui. Olha, uma coisa sobre o Netuno em Áries, nesse momento desse ano, ele vai ficar retrógrado. Retrógrado é quando o planeta aparentemente volta. Ele é só uma ilusão de ótica, tá? Porque o sistema ele é oval, né? O sistema solar. Então, da nossa perspectiva da Terra, o planeta parece que volta para trás. Isso a alguns graus, depois ele vai para frente,
de novo. E tem um impacto incrível. Eu que acompanho, eu percebo, gente, foi a Vênus retrogradar. Tá, no mesmo dia, as coisas mudam. Mercúrio retrogradar, no mesmo dia, as coisas mudam, tá? Então, Netuno, só que quando são esses planetas que demoram mais para mudar de signo, que vai ficar 14 anos, quando eles retrogradam, o impacto não é tão pessoal quanto os planetas pessoais, como Vênus, Marte, Mercúrio, ok? O Sol não vai retrogradar, a Lua não vai retrogradar, ok? Nem a Terra. Os luminares não retrogradam. Mas o Netuno, então, que ele é um planeta geracional, porque para ele mudar de signo, passa uma geração inteira, não é um planeta pessoal, né? Ele vai impactar mais a nível social, certo? Mas ele retrograda, então. Só que o que importa para nós é que ele vai voltar para Peixes. Então, ele entrou em Áries, mas dia 22 de outubro ele volta para Peixes até dia 25 de janeiro de 2026. Então, ele vai ficar em Peixes de novo mais 3 meses, até ficar definitivo em Áries por 14 anos. Então, nesses 3 meses, a gente aproveita de forma pessoal para quê? Para rever a espiritualidade, para rever os nossos sonhos, por exemplo. Né? O que é importante para você? Vênus agora em Áries, está falando dos seus próprios valores. Aí voltou para Peixes também. Então, é você rever os seus valores. O que é importante para você? É uma coisa que tem falado muito esse ano, tá? Muita gente não sabe o que gosta, o que é importante. Então, o Netuno com Áries, em Áries, gente, ele vai combinar a espiritualidade com ação, com iniciativa, tá? E assim, é muito importante nessa questão da missão de vida, você olhar como uma jornada pessoal, tá? Qual que é a sua... Você vai nascer... esse espírito nasceu. A missão dele, em primeiro lugar, é evoluir. É uma chance, uma oportunidade de evolução que a pessoa tem no planeta Terra, certo? Então, essa jornada pessoal, ela tá com uma energia para ser ativada, tá? E tá pedindo para as pessoas o quê? Coragem, ok? Então, o primeiro passo não é que quando você der esse primeiro passo, ele não vai te levar já ao resultado e você já se sentir totalmente sem, nossa, já estou evoluída e sem problemas e tal. Mas ele vai te tirar de onde você estava. Você já não vai estar parado, você já, cada vez que você der um passo para frente, você está mais distante do que você estava estagnado ali parado. Você já está se transformando. Então, o importante, gente, é você estar pedalando a bicicleta. Você pedala a bicicleta, você não fica com ela parada. Ah, essa bicicleta não tá boa. Mas é a que você tem, você pedala com ela. Aí, quando você encontrar uma bicicleta melhor, você muda. A sua bicicleta ela vai melhorando, você vai colocando florzinhas nela, sabe? Então, a gente vai evoluindo nesse processo. E aí, pessoal, o Netuno em Áries, né? Então, ele é uma oportunidade de encarar a espiritualidade também como caminho individual. Porque a espiritualidade, que é regida por Netuno, fala de população, né? Fala de comunidade. E o Ares fala do eu. Então, é uma oportunidade você encarar a espiritualidade como o seu caminho individual, a sua espiritualidade. O que ela é para você? Eu me conecto de diversas maneiras. Eu posto aqui para vocês Conexão Divina Modo On. Tem dia que eu posto Japamala, Ho'oponopono. Tem dia que eu posto o meu mantra aqui com a minha caneca. Tem dia que eu posto a Bíblia. Né? Eu aplico o reiki eu não tenho, ainda não postei nada, mas eu aplico todos os dias, tá? Eu tenho mais de uma forma de estar me conectando, mas elas também me trazem benefícios diferentes. Mas o mais importante para mim é todos os dias sentir que eu estou conectado, tá? E sentir qual é a minha necessidade para aplicar qual a ferramenta melhor naquele momento. Eu ensino todas essas ferramentas para vocês, gente, tá? E aí a gente aplica de acordo com a necessidade do momento, ok? Com a sua necessidade, tá? E aí, por que eu coloco aquela frase ali? Para vocês que estão me acompanhando, que entram ali nos stories, também lembrarem de se conectarem. Se vocês ainda, até aquele momento, ainda não fizeram alguma coisa, vocês podem aplicar um reiki, podem fazer o Ho'oponopono, praticar o Ho'oponopono, tá? Pode ler a Bíblia, fazer uma oração, fazer um agradecimento, a gratidão, ok?
Então, esse caminho individual, ele vai exigir autenticidade, para você ver também o que você gosta, atitude, coragem, para você fazer uma transformação profunda. Netuno é profundo, né? E aí, pessoal, nesse período, né, buscar a espiritualidade verdadeira para você, que, por exemplo, pode ter gente que não gosta, né, de Bíblia, ou não gosta de alguma coisa. Ah, não, mas eu não gosto dessas coisas. Mas então, como é que você... Qual é a forma que você se sente à vontade para se conectar com Deus? Ok? É na natureza? Você sente o Deus na natureza e você sente que você estando lá, você está conectado com o todo, por exemplo? Né? Então, cada pessoa tem que descobrir, né, ser autêntico, é olhar para qual é a forma que você consegue. Tá? Pode ser diferente da minha. Eu ensino várias, pode ser que você goste de uma, mais do que você gosta da outra. Eu tenho aluna de Ho'oponopono, que até fez curso agora em Lisboa, que ainda não é reikiana, tá? Mas ela tem interesse pelo reiki, mas ela ainda não é reikiana, ela teve interesse pelo Ho'oponopono primeiro. Então, integrar ação e intenção nas suas escolhas, ok? Assumir a responsabilidade pelo seu próprio crescimento pessoal. E assumir a responsabilidade pelo seu crescimento espiritual é um princípio do Ho'oponopono. Você ser responsável pelas suas ações. Só que aqui é você ser responsável pelo seu crescimento espiritual. Ok? Porque tem gente, por mais que você goste da pessoa, você pode amar a pessoa, você não consegue arrastar essa pessoa. Né? O meu pai, Johnny DeCarli, ele é uma pessoa muito espiritualizada. Ele tem 3 filhos, tá? Então, cada filho tem uma forma de aplicar a espiritualidade, ok? Mas ele não tem como arrastar os filhos, entendeu? Tipo, estejam aqui comigo, né? Então, se eu estava ali com ele, que eu fui mais presente nos estudos dele, é porque eu gostava, tá? Então, olha só. Coragem para assumir a sua identidade, a sua autenticidade. A gente vai haver um forte desejo de lutar se for necessário, ok? Para, por exemplo, crenças, podem surgir novas crenças também, religiosas. E uma coisa, gente, o Netuno, ele gosta de se isolar, tá? E a questão do isolamento, ela é, como que eu posso te dizer? Ela é importante para a pessoa conectar com ela mesma, para a pessoa se integrar. Se você está no meio de uma galera, você fica com aquela energia toda bagunçada, né? Você fica sentindo todo mundo. Então, quando você está só, é o seu momento maior de conexão. Tem gente que não consegue ficar sozinho sem uma televisão ligada, sem uma música ligada. Por quê? Porque essa pessoa precisa estar conectada com fora, senão ela não se sente confortável de estar com ela mesma, certo? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Quero ver as pessoas que estão aqui. Aí, gente, é muito importante essa questão da solidão, tá? Então, Ares é o eu. A pessoa precisa estar com ela mesma, no silêncio, para se encontrar, para se entender, para refletir, para meditar, para orar, né? Para se integrar. Né? O número 7 no mapa traz muito isso. A pessoa adora socializar, mas ela sente aquela necessidade de estar sozinho para estar consigo mesma, ok? Então, assim, gente, aí eu não sei se vocês conseguiram perceber, quem está comigo aí desde o começo, tá? Quem acompanhou todas as ideias, que tudo surgiu lá com os posts de Jesus e Buda, aí o Jacó Petri falando de Jesus, que as pessoas estão muitas vezes ali num fanatismo, né? E não estão fazendo a reforma íntima, e as pessoas buscando uma missão pelo mundo ou pelo próximo e não fazem a própria transformação, né? E aí, Netuno entrando, e isso me chegou no dia 30 de março, né?
essas informações foi quando Netuno entrou em Áries, que é para a gente desenvolver essa espiritualidade, né? Para a gente fortalecer a nossa espiritualidade, fortalecer também a nossa empatia pelo outro, né? Eu acho que até telepatia, eu acho que pode ser uma coisa que as pessoas comecem a desenvolver mais, tá? Então, como que eu trabalho com isso? Além das ferramentas que eu ensino, os cursos, tá? Eu tenho os atendimentos. E eu pensei, logo que eu li aquilo, eu lembrei dos mapas, as pessoas falando qual é a minha missão. E eu, sempre que eu atendo as pessoas, eu falo, olha, a primeira missão é você evoluir a você mesmo. Então, é muito importante você conhecer o seu lado positivo e o seu lado negativo, suas dificuldades, seus desafios, porque você vai utilizar o seu lado positivo para aplicar na sua vida e compartilhar com as pessoas, né? Para trazer felicidade para você, para os outros, é o que você sabe fazer de melhor. E também para te ajudar a transformar o lado negativo, o lado mais difícil, tá? Então, os mapas ajudam muito a trazer caminhos. E aí eu gosto quando a pessoa também fala outra coisa, ela fala, olha, nesse momento a dificuldade é me encontrar profissionalmente, nesse momento eu tenho sentido tal coisa, enfim, para eu achar no mapa, ou a questão de espiritualidade, como é que pode desenvolver, achar no mapa como é que a pessoa manifesta aquilo de uma forma melhor, porque a forma que seja boa para mim pode ser diferente do que para você, tá? Então, é uma coisa personalizada, certo? E aí eu resolvi, então, já que surgiu tudo isso, e surgiram mais coisas essa semana, me veio isso, gente, e eu estou fazendo, tá? De dar um descontaço, né? Aí, para quem assistiu a live desde o começo, tá? Então, quem quiser fazer um atendimento, tá, comigo, de mapas, eu vou dar um desconto. Mas a pessoa tem que ter assistido essa live, né? Então tem que me contar aí quais foram os pontos, né? Pelo menos 3, assim, algumas coisas, os pontos aí, para o que você gostou mais nessa live, por exemplo. O que te tocou mais, e aí eu faço esse desconto aí de 15 euros no mapa de numerologia, astrologia, que fala, astrologia cabalística, que fala de missão espiritual, qual que é a missão do seu espírito, certo? Então, quem precisa de direcionamento, que tem essa necessidade, tá? Qual que é a missão espiritual, de eu analisar isso, se isso está alinhado também com a sua vida no momento, ok? É o que eu posso fazer por vocês, gente. Isso me veio assim, muito rápido, e coloquei aqui a enquete para ver qual que era o melhor dia para falar para vocês. Quem assistiu a live, tá? E aprendeu, né? Fez sentido para vocês, é como eu posso contribuir, tá? Eu amo este trabalho e atendo o pessoal do Brasil também, tá? Aí vocês falam para mim, tá? Vocês têm que falar o que fez sentido para vocês, o que vocês estão buscando nesse mapa, e aí a gente combina, ok? Pessoal, tem uma condição. Tá? Eu tinha me esquecido disso, tá? E assim, me surgiu até por conta, essa condição me surgiu por causa de um outro assunto que eu já até decidi que não é, mas era a condição, porque eu sei que tem gente, por exemplo, que chegou no final da live. A Michelle, ô Michelle, você tá aqui. A Michelle, gente, ela, antes de eu começar a live, ela me perguntou, Ju, quanto é que é o mapa? E assim, eu não tinha tempo, na hora que eu vi, eu não tinha tempo de responder, mas eu falei, pronto, eu espero que ela veja a live, né? Porque então vai ganhar desconto, ou seja, a condição para ganhar o desconto, além, a pessoa tem que me dizer o que tocou você na live, o que mais tocou, o que você busca no mapa, porque é por isso que eu estou fazendo esse desconto para você, ok? Eu vi que você não assistiu desde o começo, tá, Michelle? Mas você pode assistir e ela vai ficar aqui gravada. E o pagamento tem que ser até domingo, tá? Então, quem quiser desconto, até domingo, tá, pessoal? Porque eu vou falar para vocês uma coisa. O mapa, ele assim, é um trabalho bem profundo. Eu faço o meu máximo por vocês. E o que começou a acontecer? Vou contar uma outra coisa, tá? Que é importante também. Não, Miss, eu não estava ao vivo quando você mandou mensagem. Eu vi a mensagem antes de entrar, mas foi pouca coisa antes.
Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a atender com mapa, eu tive todo um processo, tá? Eu sou numeróloga há 10 anos, há quase 10 anos. O primeiro ano, eu só entregava o mapa. Tem vários alunos do meu pai que fizeram assim. Eu cobrava super barato, tá? Cobrava bem barato, o que hoje é R$ 300, que eu cobrava na época. Só que, gente, é muito desperdício. E as pessoas ficavam com dúvidas, tá? Aí eu comecei a conversar com as pessoas. Eu percebia que saía luz daquilo. Aí eu falei, olha, deu um ano, eu comecei a atender. Nossa, mudou da água para o vinho. O crescimento para o outro, para mim, é assim, não tem comparação. Então, aí eu entregava o mapa, a pessoa lia e ela ficava cheia de dúvidas. E eu passei um ano assim. Eu falei, meu Deus, eu falei, calma que eu já vou te explicar isso. Aí, para evitar as perguntas, eram todas coisas que eu ia explicar para a pessoa. Então, eu parei de entregar o mapa. A pessoa vem, se inscreve, aí a gente faz o atendimento. Depois que a gente terminar, eu entrego o material, que é de 40 a 50 páginas, depende da pessoa, tá? E aí, gente, são 3, tá? Porque eu coloco mais 2 extras, que tem outras, assim, histórias, é muito legal, assim, principalmente o de astrologia cabalística, ele casa com o de numerologia. E eu adoro, porque são fontes diferentes e porque a minha intuição já falou um monte de coisa que eu vou canalizando para a pessoa durante o atendimento, chega na astrologia, tá, casa tudo. Nossa, cada história que já teve. Agora, a questão é a seguinte, aí, durante os atendimentos, eu tive fases, assim, gente, de ter 4 meses, né, de lista de espera para mapa, tá? Então, agora, eu tô, assim, com menos tempo. Não tá com uma lista tão grande. Acho que, assim, 2, 3 semanas. Agora, dependendo da quantidade que entrar, vai começar a aumentar esse tempo. A pessoa paga hoje para ser atendida daqui 1 mês, 2 meses, entendeu? O que que aconteceu? Então, a primeira coisa que aconteceu foi dar esse tempo, de entregar o mapa depois, certo? Comecei a atender, depois comecei a entregar o mapa só depois que eu atendia, aí ninguém mais tem dúvida. Praticamente mais ninguém tem dúvida, a pessoa entende tudo. Só que aí o que que acontecia? Eu só tendo uma pessoa de mapa por dia, mas aí eu tinha uma pessoa para atender de mesa radiônica a seguir. O que que acontecia? Eu tinha 2 horas de atendimento. Em 1 hora e meia, eu consigo fazer a leitura de um mapa para uma pessoa, se eu falar sozinha. Só que como eu já tenho muita mensagem canalizada, eu já estou usando 2 horas. Então, está incluso no valor, e mesmo com desconto, está incluso no valor 2 horas de atendimento. E eu não podia deixar as pessoas falarem, porque eu tinha horário a seguir. E aí eu falava, poxa, e a pessoa quer falar, né? Eu percebia que alguns atendimentos, que às vezes aconteciam de ser diferente, teve até uma aluna do meu pai, gente, ela, durante o atendimento, foi me contar todos os nomes que ela teve, ela não tinha me passado todos, por vergonha, sabe? Ou porque casou muitas vezes, tal. Gente, não dá, o atendimento foi mais de 4 horas. Então, o que começou a acontecer foi, eu comecei a dar tempo para as pessoas falarem e parei de marcar outros atendimentos no dia. Então, se eu vou atender você, eu não vou mais atender outra pessoa. E os atendimentos passaram para 3, 4 horas, para quê? Para a pessoa falar, porque a pessoa quer falar. Ela, nossa, isso na minha vida assim, nananã. E a pessoa começa a integrar aquilo. Eu comecei a perceber que era também um pecado ali eu deixar a pessoa sem falar naquele momento, tá? Então eu deixo ela falar, porque muitas vezes ela fala e eu posso trazer ainda mais informação, canalizar ainda mais coisa, ok? Então, assim, passou de 2 horas, isso é uma regra, gente, que eu assumi, inclusive, foi esse ano, depois de atender muitas horas de graça, tá? A pessoa pagava já o tempo todo que eu tinha trabalhado, eu já tinha trabalhado 4 horas para a pessoa, porque eu fico calculando, montando, eu faço tudo manual, eu não uso aplicativo, ok? Atender a pessoa, e aí passou 2 horas de atendimento, o tempo a pessoa paga a parte, ok? Não é 35 euros, tá? A hora. Aí tem que calcular para real isso, tá? Passar para real. Mas é exatamente o tempo a mais, eu calculo na risca e passo para a pessoa, ok? Faço isso. Então, isso pode acontecer. Tem gente que naturalmente já é mais quietinho, só quer escutar, pronto. Aí nem paga mais nada, tá? Mas, às vezes, passou meia hora, vale a pena? Claro que vale, gente, porque é a transformação da pessoa. A pessoa, ela se integra, ela fica mais integrada, ela fica mais forte, tá? E é um trabalho.
que fica para sempre. A assinatura do nome trouxe muitas mudanças na minha vida. Este ano estou assinando muitos documentos. Que legal, Eunice! Olha aí, gente, um depoimento aqui ao vivo, maravilhoso. Eunice, eu vou te falar. Eu assino também. Eu tenho que até ver se eu já assinei hoje. Eu tive uma semana tão atribulada, mas eu gosto, tá, gente? Mas assim, muita coisa diferente, tá? Foi uma semana muito atípica para mim. Então, nesses momentos, fica. Às vezes eu perco tempo. Tanto que eu dou umas dicas de como assinar, tá? Pessoal, essa parte da assinatura é a última parte do mapa. Pronto, algumas pessoas nem devem saber que isso existe. Mas algumas coisas no mapa a gente não consegue mudar, tá? Outras coisas, algumas coisas a gente consegue ajustar, que é pela assinatura do nome, que é uns curtos-circuitos. Às vezes você está tendo um problema que é crônico na sua vida. Inclusive, o pessoal que tem filho, eu falo, gente, estuda o nome do filho antes de colocar, porque a criança vai ter aquele problema. E eu tenho vários amigos que colocam mesmo assim o nome. Tem alguns que trocaram alguma coisa para diminuir o problema, mas tem muito ainda. A criança fica muito doente. Ou, olha, manifesta, tá? A coisa manifesta. Mas não quer dizer que as crianças não são ótimas, são excelentes, lindas e maravilhosas, ok? Mas vai ter uma instabilidade emocional, ou vai ter uma sensibilidade na pele, ou vai ter problema de relacionamento, ou vai ter um problema de... Olha, é um monte de coisa, tá? Eu explico. Tem gente, uma minoria, que é abençoado, que não tem esse problema, mas é a minoria da minoria. Falar bem a verdade. Se você foi o sortudo, a sortuda, mesmo assim, vale a pena você passar, porque você vai passar pela leitura do seu mapa, pelo autoconhecimento, por saber qual que é a sua missão espiritual com você mesma, com você mesmo, entendeu? Então, isso é muito importante, tá, gente? Vale muito a pena, mas os pagamentos têm que entrar até domingo. Por quê? Porque pode entrar muito mapa e é um trabalho que é trabalhoso para mim, que toma bastante do meu tempo, não vou por outra pessoa, tá? Por exemplo, semana que vem eu já não tenho horário, ok? Então, assim, é só esse combinado. Então, quem decidir, me escreve logo, tá? Era para eu ter feito essa live, gente, desde eu queria, como eu já tinha pensado no domingo, aí essa ideia me veio, eu falei, acho que eu vou dar um bônus, pessoal, então que eu faço o mapa, porque logo que eu li, o primeiro post, tudo começou com o primeiro post lá de Jesus e Buda, e ele falando a missão, as pessoas estão buscando uma missão, ou porque outros acham que tem missão. E eu falo, nossa, gente, esse assunto, eu recebo tanto isso, eu quero saber qual é a minha missão de vida, porque a gente tem no mapa a casa de missão de vida. A gente tem isso lá. Então, as pessoas vêm buscar muito isso. Eu falei, nossa, eu tenho que explicar isso para a pessoa e explicar, então, como é para ela. E naquela casa de missão de vida, é um tipo de ação, de expressão, tá? Que ela vem desenvolvendo na vida e que ela vai conseguir manifestar melhor a missão de vida dela. Mas ela tem um leque de opções de manifestar isso. E esse leque de opções, ele vai ser influenciado pelo meio também, tá? Não quer dizer que o mapa ele tem tudo. Tanto que eu coloco outros dois mapas. Existem vários tipos de mapa. E se a gente for estudar, eu já tive atendimento, gente. Já tive cliente que passava comigo, tipo, a cada 2 semanas. Eu tive cliente semanal. Aí a gente começa a mapear mãe, pai. A minha tia tem esse problema, não sei o quê. Assim, problema de relação, cuidado de família. A gente começa a mapear avó, todo mundo. Calcular e começa a cruzar informação. Formações ancestrais. O meu filho, eu fiz a formação quando ele tinha 1 ano de numerologia. Ele tem 11. O nome ou seja, eu coloquei o nome dele sem saber, senão ele não ia se chamar Lourenço, ok? Porque manifestou na vida do Lourenço. O nome dele manifestou. E quando eu vi, eu falei, me deu um fio na barriga. Eu falei, o nome Enzo, ele tem desafios, tá? O Lor é bom, mas o Enzo, não. Evitem a letra E, N e H nos nomes, tá? Vai pôr nome em alguém. E, N, H. Em bicho também. Evita. Raro, tá? Um nome bom. Aí, gente, o que eu ia falar para vocês? Que o nome do meu filho é igual ao do meu pai. 9211. Lembra que eu falei que ele se entrega demais para as pessoas? Eles têm 9 na alma. Nossa, meu pai, gente. Ele ajuda Deus e o mundo, vocês não têm noção. Tá? Se ele vai me dar um presente de Natal, o meu presente ele divide em 1000, me dá 1 milésimo.
e dá 999 pessoas vão receber também. É assim, tô falando para vocês, ok? Cara, eu tô brincando, tá? É um pouquinho, ele faz um pouquinho disso, mas eventualmente, obviamente, ele me dá uma premiação de filha, né? Obviamente. Já me deu muitas, meu pai, nossa, maravilhoso, tá? Inclusive, se Deus quiser, eu com esse pé torcido, gente, tô marcada de ir pro caminho de Santiago com meu pai. Mas nem que eu fique, ó, escrevendo um livro do lado e do outro, lá no caminho, debaixo de uma árvore, né? Então, pessoal, é muito importante, tá? Essa questão da assinatura também, dos ajustes. Eu já tô aqui, ó, eu tenho um bloquinho especial para eu. Eu comprei uma caneta também, isso eu comprei no ano passado, né? Para assinar, porque eu vou falar para vocês. A minha vida é muito melhor quando eu assino. Durante esses 10 anos. E eu testei, eu que criei a. Eu criei e passei para uma das minhas professoras uma convenção de assinatura, porque eu fiquei um ano testando. Porque elas não tinham, não existia, tá? Eu criei uma, então o que eu ensino para vocês foi eu que criei com a minha experiência, tá? E manifestou sempre, dá muito certo, tá? Isso eu posso, assim, é a minha palavra, a garantia que eu tenho é a minha palavra, a minha experiência. A gente teve aqui um depoimento ao vivo, né, da Eunice, e fico super contente, gente. Toda vez que eu vejo que a pessoa tá fazendo, né, porque a gente pode ensinar, mas só vocês podem fazer, tá? Aí, obrigada, pode colocar no direct para participar. Então, eu não sei se Lindy é a Lindsay, eu não sei. Você quer entrar aqui ao vivo? Você quer falar? Sobre o que você quer falar? A Eunice falando aqui, é limpeza de nome, tá? Por quê? Porque existem esses curtos-circuitos no nome da pessoa, ok? Gente, ah, entendi, Lindy. Sim, me escreve na mensagem, me manda uma mensagem, tá? Aqui no direct, quem quiser se inscrever para fazer o mapa, agendar mapa comigo, me manda aqui um direct, ok? Vocês têm que fazer inscrição até domingo, tá? Então, eu queria ter feito a live antes para dar tempo das pessoas refletirem, se organizarem também para conseguirem. Mas eu estou dando aí o desconto de 15%. Aí, se você falar assim para mim, Ju, eu já fiz um mapa com você, estou aqui, tipo Eunice, certo? Eu vou dar um desconto, então, tá? De 10 euros para outros atendimentos, porque os outros atendimentos, eles são mais em conta, tá? Então, o de 15 euros é para mapa, de 10 euros, né? 15%, gente, é euro, é o dinheiro. E 10 euros para outros atendimentos, viu, Eunice? A Eunice volta e meia passa comigo também. Então, vocês podem receber esse desconto no que vocês quiserem, tá? Só, por exemplo, se for assim, floral, uma outra coisa, que a gente combina outro valor, tá bom? Mas porque o que eu posso contribuir é o que veio para mim, né? E o floral até veio, gente, porque eu não tinha pensado no floral, porque eu falei assim, nossa, mas Netuno é água, né? O que eu tenho de água? Eu tenho os florais, né? Eu tenho o floral do Ho'oponopono, igual eu tomei aqui, ó, o floral da gratidão, certo? Então, esse é o floral da gratidão do Ho'oponopono, que a Eunice conseguiu receber alguns florais, né? Quando eu vou para o Brasil, gente, eu costumo levar, tá? Esses florais do Ho'oponopono. Então, o ideal é a pessoa pedir com antecedência, tá? Porque até os que eu tenho aqui estão acabando, tá? E o de spray eu só tenho mais um, pra vocês terem uma ideia. E a Joana Barrados, ela perguntou, você quer que eu faça de novo? Vai aumentar o preço, viu, gente? Vai aumentar. Então, eu tô com os últimos no preço que tá, nessa faixa de preço. Falei para ela, não, esse que vamos deixar, porque a gente vai mudar umas coisinhas no rótulo, e não tem, ela tá com falta de spray, vai ter só gota. Então, eu tô com o último spray, e é isso, tá? E os últimos dessa faixa de preço também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido, que vocês também tenham agregado informação aí para a questão desse momento de vida que a gente está, de Netuno, em Áries também, né? Essas informações. Na verdade, tem muita coisa acontecendo no céu, né? Eu estou sempre acompanhando, mas ver essa questão da espiritualidade, né? E se as pessoas não irem por esse caminho, pode haver muita disputa ideológica, né? Guerras, por exemplo, que acontece por questão religiosa,
né? Como está havendo, isso aí pode acontecer até final desse mês, que vai ter a última posição de Marte e Plutão. Eu acho que não é favorável com essa combinação. Oi, Cláudia, minha querida. Gente, é isso. Maria João, Isabel, tem várias pessoas. Renan, Gustavo, meu personal do meu pai lá do Rio de Janeiro, o Jordão. Não sei se é o Thiago Jordão. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Eu fico aguardando, então, o feedback aí de quem está interessado. Michele, hein? Estamos conectadas, escreveu na hora certa, parece que está valendo o meu pensamento. Então tá bom, minhas queridas, uma ótima noite para vocês. Olha a Kurama, Corpo e Mente. Catarina, saudades, Catarina. Estarei contigo. Gente, um beijo grande, tá? Fique com Deus. Tchau, tchau. Agora despedindo aqui também, pessoal do YouTube, muito obrigada por me assistir até agora. Espero que essas informações tenham auxiliado você no seu caminho. E pronto, se você conseguiu, né? No momento que você assistir isso, se você quiser me escrever, se eu tiver com algum desconto, aí eu posso ativar esse desconto, certo? Então, um beijo, um abraço a todos e até uma próxima.